Nosso site de receita tá ficando bom, tá ficando bonito. Vamos ver o que tá faltando pra gente fazer aqui nessa homepage. Falta só esses cards aqui de receita que eu vou fazer um negócio. Eu poderia desenvolver agora nessa branch mesmo, mas vamos ver um pouquinho de documentação e um pouquinho de boas práticas com o Git também. Vou aproveitar essa oportunidade. Aqui no VS Code eu tô com o Git Bash aberto e dá pra gente ver que estamos na feature de homepage. O que eu vou falar agora é um pouco interpretativo, é uma opinião pessoal, então vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Mas, na minha opinião, esses cards de receita têm muito mais a ver com a funcionalidade de receita do que com a homepage em si. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa branch, vou fazer o pull request e vou desenvolver os cards de receita só na próxima branch que a gente vai fazer de receitas. Mas, para não deixar o nosso time perdido, caso a gente estivesse trabalhando em equipe, eu vou marcar isso daqui como uma tarefa para ser feita. Então eu vou colocar aqui um to do, to do, dois pontos, card de receita. Vocês podem ver que o meu VS Code ele marcou aqui com um highlightzinho. Eu tenho uma extensão que chama to do tree, que ela marca todos esses to dos aqui, que você colocar no seu código e mostra aqui na extensãozinha onde que eles estão e o que tem que ser feito, né? Então qualquer to do que você colocar vai ser mostrado aqui. Então na parte do código a gente pode deixar assim. Vamos lá no GitHub para ver como é que a gente consegue documentar isso bonitinho. Aqui no GitHub, a primeira coisa que vamos fazer é criar uma issue para trabalhar nisso. Depois, vamos criar uma nova issue. O título vai ser desenvolver a seção de cards de receitas em destaque. Agora aqui para descrever essa issue, a gente pode seguir alguns padrões. A gente poderia escrever aqui a user history, né? No caso da gerência de projetos aqui, vocês poderiam colocar como um usuário, eu quero ver as receitas em destaque na página inicial, para que eu possa descobrir, né, novas receitas facilmente. Beleza, vocês poderiam colocar isso daqui. A gente também pode colocar algumas regras para essa issue ser resolvida, né? A gente pode vir aqui e clicar nesse task list que ele vai criar uns checkboxes aqui. Então, para isso aqui ser resolvido, a gente tem que criar um componente recipe e a gente tem que listar três receitas na seção de receitas em destaque. A gente também pode dizer que cada card deve redirecionar para a sua página específica. Beleza. E um comentário final, a gente pode dizer que este trabalho será feito na branch feature barra receitas. Esse aqui é um exemplo de uma issue bem descrita, então tem bastante coisinha aqui pra gente ver. Ele descreve a história do usuário, caso você esteja trabalhando com a parte de gerência de projetos, que vai ter as histórias de usuário mesmo, né? O que vai ser desenvolvido. Você pode marcá-las aqui. Pode colocar esse checkbox para acompanhar seu progresso na resolução dessa issue. E você pode colocar um comentário adicional aqui embaixo. No caso, eu coloquei que esse trabalho vai ser feito na branch de feature receitas. Então vamos criar essa issue. A gente não colocou labels, posso colocar aqui uma label. Vai ser uma feature. Posso falar que eu mesmo vou fazer. Beleza. É isso aí. E agora vamos fazer o pull request da nossa branch de homepage, que também já está pronta. O novo pull request vai ser para develop e vai vir lá da homepage.
certinho. Vamos criar. Qual que vai ser o nome? Vamos chamar de feature homepage mesmo. Vou só trocar essa sintaxe aqui. E aqui na descrição. Aqui a gente pode colocar o que foi feito, né? Então vamos lá. Foi feita a seção Hero. A seção Receitas em destaque. Beleza. E também a gente pode falar o que não foi implementado, né? Trabalho futuro. Vou até deixar isso aqui em negrito. E aqui eu vou falar que a listagem dos cards de receitas em destaque não faz parte deste PR. Será desenvolvida separadamente em feature barra receitas page. Beleza. Tá um pull request aqui bem descrito. Vamos linkar também o nosso issue. Vou colocar aqui hashtag 3, 2, não lembro. Qual foi isso, gente? Vou abrir aqui outra página pra gente ver. Número 2, isso, tá certo, número 2. E tá pronto, então vamos criar o pull request. Já marcou aqui. Vamos colocar ela aqui, developer também. Vamos linkar. Pronto. Já podemos fazer o merge. Confirma. E vamos deletar. Boa. Beleza. Agora vamos lá no VS Code criar a nossa branch de receitas. E aqui aconteceu um errinho, né? A gente esqueceu de subir o comentário to do lá pro GitHub. Então vamos reverter. Primeiro a gente restaura. A gente consegue ir lá no VS Code de novo. Vamos adicionar esse comentário. Isso aqui é uma tarefa que não altera nada, então a gente chama de shore to do para os cards de. Vou colocar em letra maiúscula aqui só para não confundir. Beleza. E agora a gente consegue fazer o push normalmente, que o pull request ele foi desfeito. Quer dizer, não foi desfeito, ele foi restaurado. Galera, errinhos acontecem. Então, vamos criar um novo pull request para fazer só essa alteração aqui, só para ficar documentado bonitinho. Tá aqui, eu peguei a mesma branch que eu restaurei lá. Feature homepage, vai fazer merge na develop. A gente pode criar o pull request. Vamos colocar aqui que ele insere to do para a funcionalidade de cards de receita. Beleza. Vamos criar aqui. Já podemos fazer o merge. Não tem muita coisa para ver aqui. Vamos deletar a branch aqui. Beleza, deletado, certinho. Agora a gente pode ir lá no VS Code e continuar o nosso desenvolvimento. Aqui no VS Code, eu vou trocar para develop. E podemos fazer o pull. Pode ver que tá tudo certinho aqui. O to do e as alterações que a gente fez. Então, agora vamos começar a nossa branch de receitas. Git switch -c feature barra receitas page. Então vamos lá, galera. Finalmente vamos fazer a nossa página de receitas, né? Nossa página de receitas tem um títulozinho aqui e um array com as informações das nossas receitas aqui, né? Uma fotinha, um título e uma descrição. Então vamos criar essa página lá no VS Code. Aqui no VS Code, vamos vir aqui em app, receitas barra page.tsx para criar a pasta e o nosso arquivo de uma vez. Export default function vai ser receitas
page. Vamos retornar alguma coisa, mas antes disso, isso aqui é uma convenção do Next, né? Quando você for criar o nome de uma página, você sempre fala o nome da página, que no nosso caso é receitas, e coloca um page depois. É uma convençãozinha aqui para deixar tudo mais organizado. A gente vai retornar uma main. Se vocês lembram, tem a div para fazer o nosso container. E aqui também vai ter um H1, que vai ser, qual é o nome? Todas as receitas. Todas as receitas. E aqui embaixo vai ter a nossa div com o array de receitas. De card de receitas, na verdade, né? Boa. Vamos ver como é que tá isso lá. Ver todas as receitas. Tá aqui, bonitinho. Vamos colocar a estilização de uma vez. Que vai ser class name container mx auto para fazer o container. Esse H1 vai ser um text. Vou colocar 3xl e uma fonte bold, porque é um título. Vamos ver como é que ficou. Boa, o nosso footer está aqui em cima de novo. Vamos jogar ele lá para baixo. Aqui na main, vamos fazer ocupar tudo com flex grow. Mesma coisa que a gente fez lá na página inicial. Vai lá para baixo, certinho. Vamos dar um espaçamento aqui em cima também. Aqui na main, vou colocar um py de 8. 8. 8 tá bom. Boa. Vamos lá. Essa aqui vai ser a estrutura da página main. Da página de receitas. git commit -m fit estrutura da página receitas. Certinho. Agora vamos fazer o nosso tão aguardado card de receita, né? Que vai ser esse cardzinho aqui. Como é que a gente vai fazer ele? Vamos aqui em Components. Eu já tinha testado aqui antes. Tem uma pasta aqui, deixa eu até apagar. Vamos em Components. O nome da pasta vai ser recipecard /index.tsx. A gente vai fazer um export default function recipecard que vai retornar. O que vai retornar? Não vai ser uma div, porque aqui quando a gente clica no nosso cardzinho, a gente é redirecionado para outra tela com a receita específica. Então vamos fazer isso daqui como um link. Link do next. Opa. Link do next link aqui, né? Vocês podem ver que o primeiro import ele é do Lucid React, porque tem um ícone que chama link. Então importem, garantem que esteja importado o do next /link aqui. Vamos fechar a tag. O href a gente vai passar um string vazio agora, porque vai ter um negocinho meio diferente aqui. A gente vai passar por próprios, né? E dentro dele vai ter uma div. Essa div vai servir para separar a nossa imagem do nosso texto. Então aqui a gente vai fazer uma outra div que vai ter a imagem. De novo, a imagem também é um ícone do Lucid React, então garantem que vocês tenham importado do Next Image. Vamos fechar. E vai ter uma outra div aqui embaixo, que vai ser a dos textos, que vai ter um H3 com o título da receita e vai ter um P com a descrição da receita. E ótimo, vamos passar aqui para o source algumas coisinhas. Vamos passar aqui para o image, na verdade, um source que vai ser /receitas. Vamos escolher uma foto, vai ser a salada caprese. .png. O texto alternativo vai ser o título da receita. E aqui, pra gente não ter que ficar passando width e height, porque isso aqui não é legal ficar passando com um tamanho fixo, porque isso aqui pode mudar se a gente encolher a tela por causa da responsividade e tal. A gente vai usar um atributo diferente aqui do image, que é o
fio. O fio é um boolean, então você pode passar tanto assim direto o nome dele, quanto você pode passar fio igual a true, entre chaves, né? Mas se você passar só o nome dele assim, ele já considera como true. E aqui na div, a gente tem que passar um classname relative, porque essa image ela vai ocupar todo o espaço que está no componente py. E para ela entender isso, o position da div py tem que ser relative. Ótimo. Vamos ver como é que tá. Vamos importar primeiro, né? Sem importar não dá. Aqui na div, a gente vai fazer um recipe card. Vou colocar um só por enquanto. E tá aí, tudo bugado. Era para ter imagem, por que que não pegou a imagem? Uma parte importante do relativo, apesar de não ter passado o if high, a gente precisa definir um tamanho mínimo para ele conseguir aparecer. Então aqui na div, a gente vai colocar um H de 48, que é um tamanho bom aí. E a largura a gente vai pedir para completar. Então W full. Vamos ver como é que ficou agora. Beleza, agora mostrou a nossa imagem. Ficou tudo esticadão aqui, né? Meio feio e só tem um componente aqui. A gente não tem só uma receita, então vamos fazer com que apareçam todas elas. Pelo menos o número de receitas que a gente tem. Então aqui, ao invés de passar só recipe card, eu vou importar aqui recipes de libdata. E aqui no lugar desse recipe card, eu vou abrir chaves, vou fazer um recipes.map para percorrer o nosso array. Cada valor vai ser uma receita. Deixa eu colocar em inglês, será que tá em inglês ali? E a gente vai passar o retorno dela, dessa arrow function. A gente pode passar entre chaves e fazer o return aqui. Beleza? Return. E aqui dentro teria a nossa receita recipe card. Isso aqui funciona. Vocês podem ver. Mostrou as três aqui. Mas tem outro jeito melhor, que é, ao invés de passar o retorno explícito aqui, a gente faz o retorno implícito. E ao invés de passar entre chaves, a gente passa entre parênteses. E aqui dentro a gente só coloca recipe card. E ele já entende que isso aqui é o retorno dessa arrow function. Mas agora a gente tem o número de receitas que a gente tem no nosso array, mas todas são iguais e estão todas fora de estilização. Então vamos fazer o estilo disso aqui primeiro, para ficar mais bonitinho. Eu vou passar aqui um classname. Vai ser um grid calls 3. Vai ter 3 colunas. Ótimo. Vamos dar um espaçamento entre cada uma desses cards aqui. Vou colocar um gap de 8. Gap de 8, beleza. E agora vamos utilizar os cards em si. Aqui em recipe card, dentro desse div aqui, eu vou fazer um classname border. Vou pegar uma borda bem clarinha, tipo um slate 200. A borda também ela é arredondada, então aqui rounded LG. Vamos ver. Tá melhorando já. Vocês podem perceber que aqui embaixo está arredondado, né? Na parte do texto está arredondado, mas aqui em cima a imagem ela está quadrada ainda. Isso acontece porque a imagem está sobrepondo o nosso card. A gente tem que falar para o nosso card que tudo que sobrepor ele, tudo que passar do limite, tem que ser cortado. Como é que a gente faz isso? Aqui onde está o round de LG, a gente passa a classe overflow hidden. E agora ele vai fazer o corte bonitinho aqui, redondinho. Vamos voltar lá no nosso design para ver o que falta. Aqui no nosso design, quando a gente passa o mouse em cima, ele faz uma sombra ali. Mas se vocês notarem, tá bem fraquinho. Mas sem o hover, ele já tem uma sombra bem pequenininha. Então vamos fazer essa sombra pequenininha, que é um shadow small. Mas quando a gente fizer o hover, é um shadow MD. E a gente também vai fazer uma transição para
para essa sombra ficar ter um efeito mais bonitinho na hora de trocar. Então agora vamos lá em receitas. Quando a gente tem já tem uma sombrinha aqui, quando a gente passa o mouse em cima, ela dá uma crescida. Ótimo, bom demais. E agora vamos fazer a parte do texto. Aqui vai ter um class name, vai ser flex call, para ficar um de lado do outro, embaixo do outro, né? Vamos dar um espaçamento. Eu vou colocar, acho que 4 de padding, tá bom? E entre eles, não precisa de, vamos colocar um gapzinho pequeno, 2 tá bom. Boa. Gap. O nosso título, ele é um pouquinho maior e é bold. Então vamos fazer aqui no H3 o class name text, vamos colocar LG e uma fonte bold. Perfeito, aqui vai ter descrição também. Nosso card está igual o que está no nosso design. Só temos que passar as informações agora. Na verdade tem um espaçamento aqui que a gente não colocou. Vou voltar lá. Vai ficar aqui na página de receitas mesmo. Nessa div eu vou colocar um margem top de 8 também, para ficar condizente com o gap. Boa. E está estilizado. Vamos passar agora as props para ficar personalizado cada informação do nosso card. Mas antes de passar as props, vamos adicionar isso aqui lá no GitHub. Git add, git commit -m git cards de receita. Beleza, temos nossos cards. Mas agora, dentro de cada recipe card, a gente precisa receber o título dele, a imagem e a descrição. E como é que a gente vai fazer isso? Aqui nos parâmetros, vamos receber uma recipe. Qual que vai ser o tipo dessa recipe? Vai ser uma interface, então vamos chamar aqui de recipe card props. Eu vou copiar esse nome aqui em cima, antes da função. Eu vou criar uma interface recipe card props. As props aqui também das interfaces também seguem uma convenção, né? É o nome do componente, recipe card, e se chama props depois. Esse recipe aqui ele recebe ali vai ser do tipo recipe, que a gente criou lá em libdata. O tipo que a gente criou é esse daqui. Type recipe, tem um ID, título, nanana, tudo que a gente viu lá. Vai ser o tipo dele. E aqui, na source da imagem, primeiramente, vamos abrir chaves. A gente vai passar recipe.image, que é a URL da nossa imagem. Aqui em href vai ser o link para cada um das páginas da receita. E a gente vai fazer passando o template literal com crase, né? Vai ser barra receitas, barra cifrão, abre chaves. E dentro das chaves a gente passa o recipe.id. Essa parte do roteamento dinâmico a gente vai fazer na próxima aula. Por enquanto vai deixar assim mesmo. Out, texto alternativo, vai ser o título da receita. Então é recipe.title. Mesma coisa aqui no título da receita, né? Recipe.title. E na descrição, recipe.description. Ótimo, a gente passou as props e configurou o nosso componente para receber elas, mas a gente tem que efetivamente passar a receita para dentro do componente. Então aqui, se a gente apertar Ctrl espaço, ele já mostra que a gente tem a propriedade recipe aqui. E dentro dela a gente passa a própria recipe, que a gente recebe do ponto .map. E lá nas receitas, já está mostrando tudo bonitinho, com o nome, imagem e descrição. Vocês podem ver que aqui o DevTools do Next está apontando um erro, vamos ver o que é. Cada child numa lista tem que ter uma chave única, uma key.
Isso aqui serve para ajudar o React a renderizar listas. Ele pede isso mesmo em qualquer map que você fizer e quando for renderizar um componente. Ele pede para você identificar cada um deles, que isso facilita na renderização. Então vamos passar aqui para ele, aqui, que vai ser recipe. Tem que ser um identificador único. Cada receita só pode ter um. Você pode passar o nome da receita, mas como a gente tem o ID da receita, que é um identificador único, vamos passar ele mesmo, que fica mais condizente com o contexto aqui que ele pede. E agora sumiu o erro e deu um bug exatamente por causa da renderização que a gente trocou aqui e lá. Então se a gente renderizar de novo, der um refresh, ele volta para as três que a gente fez. Beleza? Vamos salvar isso agora. Git add ponto. Git commit -m fit passando prompts para os cards de receita. E tá pronto a nossa página de receitas. É isso aqui que a gente queria. Quando a gente clicar em cada um deles, a gente vai para nossa página da receita específica. A gente vai desenvolver isso na próxima aula. Mas agora, antes da gente terminar essa branch e fazer o pull request, tá faltando uma coisinha lá na nossa página de início. Tá faltando as receitas em destaque, né? Vamos olhar aqui no nosso design. Vocês concordam comigo aqui no início que as receitas de destaque não são todas as receitas, né? São apenas as que mais estão fazendo sucesso, as mais acessadas, as que têm mais favorito. E aqui, se a gente quisesse ver todas as receitas, a gente entraria na página de receitas. Então, no nosso início, a gente vai mostrar só 3 delas. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá no nosso page, no nosso arquivo app, nossa home aqui, né? Vamos importar as nossas receitas. Recipes. Mas a gente vai escolher só 3 delas. Como é que a gente vai escolher só 3? Vamos chamar essa conta de feature recipes. Então, as em destaque. Vai ser recipes. Ponto. Aqui entraria um algoritmo, se você fosse escolher por popularidade, mas como a gente está só testando, só praticando aqui as funcionalidades do Next, vamos fazer um slice e pegar as primeiras 3, de 0 a 3. Então, se a gente tivesse mais do que 3 receitas, mostraria só as 3 receitas primeiras que estão no nosso array. Aqui no nosso to-do, a gente pode apagar isso daqui. Vamos criar uma div. Aqui vamos fazer um feature recipes.map. Dentro do map, vamos passar uma callback function. Uma arrow function, na verdade, não callback. E vai ter um recipe. E vai retornar um recipe card. E ele vai receber aqui, que a gente já usou lá, que vai ser recipe.id. E vai receber a própria receita. Além disso, a gente tem que falar que isso daqui é um display grid. Vai ser grid calls. Na verdade, não precisa ser grid porque é só uma linha. Vamos chamar de flex mesmo. wfull. Vamos colocar um gap de 8, que é o que estava lá também. Vamos ver como é que ficou. Boa, certinho. E vamos dar um espacinho aqui também, né? Vamos colocar um espaço de 8. Aqui nessa div. Essa div aqui mesmo, que tem um container. Vou fazer um gap de 8. Perfeito. Bom demais. Bonitinho aqui, as nossas receitas em destaque. E a nossa página de receitas também. Tudo certinho. Então, vamos salvar isso daqui. Com git add ponto. Git commit -m commit -m fit. Mostra receitas em destaque. Perfeito. Vamos fazer um push. -u origin feature receitas page. Aqui já dá para fazer o pull request. Vamos fazer o pull request. Vai ser na develop
que vai ter de descrição? Vamos listar todas as receitas. Nós criamos, né, card de receita com informações resumidas, cards, plural, e também a gente fez receitas em destaque. Esse receitas em destaque, ele corrige a nossa issue. A issue em questão é a número 2. Ótimo. Podemos criar o pull request. A gente linka aqui a nossa issue que a gente criou no último PR. Beleza. Vamos fazer o merge. Tá tudo pronto, certinho. Confirma. Podemos deletar a branch. Vamos lá nas issues. Aqui. Vamos marcar tudo como pronto, né? A gente criou o componente, a gente listou as 3 receitas. E cada card redireciona para a página específica. Ótimo. Vamos fechar issue. Ótimo. PR feito. Issue fechado. Vamos trocar para develop. Fazer o pull para deixar tudo atualizado. E tá pronto. A gente acabou a nossa página de receitas. Vamos então para a última tela dessa aplicação, que vai ser a receita específica com os ingredientes, modo de preparo e outras informações dela.